Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, a palavra é luz. É preciso que todos os dias nos dediquemos para fazer a sua leitura, rezar a palavra de Deus. Ela é quem ilumina o caminho que precisamos percorrer. Sem este exercício da escuta da palavra de Deus, corremos o risco de nos perder, não saber qual caminho seguir para realizar a vontade de Deus. Nós temos esta oportunidade todos os dias de nos colocar diante da palavra, escutá-la e fazer a nossa reflexão com o intuito de colocá-la em prática. Aproveitemos bem esta ocasião. Te convido a abrir o seu coração e o seu espírito e deixar que a semente da palavra caia no solo sagrado da sua vida, cresça e produza muitos frutos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse-lhes ainda: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer, e ele responder de dentro: não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á, ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo de que precisa. Também eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe, lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a mensagem do Evangelho que nós terminamos de ouvir tem como centro a eficácia da oração e a necessidade da perseverança na oração, a insistência na oração. Tanto que esse trecho do Evangelho que ouvimos é continuação da oração do Pai Nosso, como nós ouvimos ontem, quando Jesus pede aos seus discípulos, aliás, os discípulos pedem a Jesus que os ensine a rezar e Jesus os ensina com esta oração simples e profunda do Pai Nosso. E logo em seguida, Jesus vai mostrar a necessidade da insistência da oração e a sua eficácia na vida dos cristãos. Por isso vamos fazer a nossa reflexão com o intuito de que também nós, ao sermos interpelados pelo Evangelho, intensifiquemos a nossa vida de oração. Preciso, antes de tudo, recordar que oração é intimidade com Deus, é comunhão com Deus, é diálogo de amor, onde nós podemos dirigir ao Senhor a nossa prece, mas também com o coração aberto podemos acolher a sua palavra. E assim, nos enriquecemos nesse diálogo de amor. Então vamos fazer a nossa reflexão. O Evangelho começa com esta parábola de um amigo inoportuno, insistente. É importante a gente perceber o ensinamento que Jesus transmite por meio desta parábola simples. Começa assim o Evangelho: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos, e nada tenho para lhe oferecer, e ele responder de dentro:
não me importunes, a porta já está fechada e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Diante disso, Jesus faz uma afirmação muito interessante. Jesus vai dizer assim: mesmo se ele não levantar por causa da sua amizade, ao menos por causa da sua insistência, ele vai se levantar e conceder tudo aquilo que está pedindo. Qual é a mensagem desta parábola contada por Jesus? É justamente esta insistência. Aquele amigo inoportuno que tarde da noite vai pedir pão ao seu amigo é atendido justamente por causa da sua insistência. Jesus, com isso, deseja nos ensinar que se nós perseveramos também na oração insistente, seremos atendidos em nossa prece. Deus não deixa de escutar a oração de seus filhos e filhas. Então não desistamos, rezemos sempre. É importante recordar que a oração não é simplesmente fruto do nosso desejo. A oração é uma necessidade para a vida cristã, porque a oração é alimento. Alimento a gente come com vontade ou sem vontade, porque é uma necessidade. Por isso precisamos rezar sempre, com vontade ou sem vontade. É uma necessidade do nosso espírito. Sem este alimento, o nosso espírito adoece e se desfalece. E nós precisamos estar com o espírito robustecido. Por isso, a vida de oração é indispensável. Num segundo momento, Jesus vai mostrar justamente a eficácia da oração, acentuando essa dimensão de que Deus não deixa de ouvir o nosso pedido. Vejamos o que diz o Evangelho. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pedir, buscar, bater à porta. É preciso que insistamos sempre nessa atitude. Afinal, o Evangelho garante, o resultado é certo. Para quem procura, para quem busca e para quem bate, o resultado é certo. Por isso diz o Evangelho, aquele que pede, recebe. O que busca, acha, e o que bate, a porta se abrirá. Então é preciso que a gente confie, que a gente reze sempre. O Evangelho não diz quando que a porta se abrirá, quando que aquele que procura vai encontrar, mas garante que se perseverar vai encontrar, a porta vai se abrir. Então perseveremos na oração, não desistamos, insistência na oração. E depois Jesus vai mostrar como Deus é bom para ouvir o nosso pedido. Deus nos oferece aquilo que Ele tem de melhor. Por isso diz assim o Evangelho: quem dentre vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe em vez de peixe, lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Quase que envolvendo os seus discípulos, levando-os a dizer: ninguém é capaz de fazer isso. E então, diante disso, Jesus completa: se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo. Aqui é importante, porque muitas vezes na nossa oração, na nossa súplica, na nossa prece, às vezes nós pedimos coisas. Deus nos oferece o que Ele tem de mais precioso. É o seu dom supremo. Ele nos dá o dom do Espírito Santo. E de fato, é o Espírito que vivifica a nossa vida. Quando Deus nos criou, soprou em nossas narinas e dele nós recebemos o sopro de vida. É a partir disso que nós nos tornamos um ser vivente. É o sopro de Deus, é o Espírito. Também Jesus, após a sua ressurreição, quando aparece aos seus discípulos, se coloca no meio deles, sopra sobre os discípulos e envia sobre eles o dom do Espírito Santo. Então, quando nós rezamos, quando insistimos na oração, Deus nos oferece o seu dom supremo, o seu presente mais precioso, o Espírito Santo. É o Espírito que vivifica a nossa vida, é o Espírito que nos faz viver. É Ele quem nos ajuda a atualizar no hoje da nossa história o projeto de Deus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não negligenciemos a oração. Rezar sempre, com perseverança,
com insistência. Afinal de contas, o Pai Eterno é bom e Ele atende a nossa oração. Ele nos dá o seu dom supremo, o Espírito Santo, que nos traz a vida plena, a vida eterna em comunhão com Ele. Rezemos com vontade ou sem vontade. A oração é caminho seguro para a nossa comunhão com Deus. Estamos concluindo este nosso momento de oração, hoje de forma muito especial, apresentando sobre nós, ou diante de nós, esse tema fundamental, a oração perseverante, a oração insistente, é acolhida e é atendida pelo Pai Eterno. Ele sempre nos oferece o que Ele tem de melhor, o seu dom supremo, o dom do Espírito que nos dá vida. Por isso vamos exercitar aquilo que pede de nós o Evangelho, oração. Dirijamo-nos ao Pai e a Ele façamos a nossa prece. Pai Eterno, te agradecemos por mais esta oportunidade diária de escutar a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Por meio desta palavra, Pai Eterno, nosso coração se aquece e aprendemos da palavra o caminho a ser seguido para realizar a Tua vontade. Dá-nos hoje o dom do Teu Espírito Santo, Pai Eterno, para que perseveremos sempre na oração. Oração como intimidade contigo, como diálogo de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.